A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Oberdan Dias de Alexandre. Quero esta noite deixar uma palavra para o teu coração, ao qual se encontra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 18, do versículo 1 ao 2, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na sua mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus amados? Antes vamos fazer uma oração, antes de nós meditar na palavra. Senhor Deus e Pai, em Teu nome, Senhor, nós estamos reunidos em um só amor, só fé e uma só esperança, com a certeza da Tua presença. A Tua presença, ó Pai, o poder, Pai querido, da Tua onipotência, Senhor. Pai querido, porque o Senhor é um Deus onipotente, um Deus de um poder sem limite. Que esta palavra possa ser um escudo, uma lança, uma espada, Pai, em nossas mãos, para nós lutar, Pai, contra as hostes malignas do inferno, ao qual querem nos afrontar no dia a dia. Mas a Tua palavra diz: o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém impede o Teu querer e o Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Aqui o profeta Jeremias, ele não vai profetizar, mas sim Deus vai pedir para ele observar, descer à casa do oleiro, para ver o oleiro trabalhando com um barro. Esta noite eu quero falar sobre os 7 processos da restituição do homem, ao qual o primeiro processo, o oleiro ele procura o melhor barro. O segundo processo, o barro ele passa pela peneira. O terceiro processo, ele coloca o barro num tanque para cultivar por vários dias. Quanto mais contato com a água dentro do tanque, melhor fica a qualidade do barro. O quarto processo é quando o oleiro ele começa a pisar no barro. O quinto processo é quando ele coloca o barro em cima da mesa com rodas e vai moldar o barro a um vaso. E depois, o sexto processo, ele bota o barro em uma temperatura ambiente. Uma temperatura ambiente para que venha a ser a umidade dentro do vaso. E depois do sexto processo, vem o sétimo, ao qual ele pega o vaso, coloca dentro da fornalha. Quanto mais o vaso estiver em contato com o fogo, melhor fica a qualidade do barro. Nós lemos no versículo 4 do capítulo 18, Jeremias, que ele estragou e depois ele tornou a fazer. O vaso não é o mesmo, mas o barro sim. O barro é o mesmo, mas o vaso não é o mesmo. Existe um nome para o primeiro vaso que se quebrou e um nome para que o outro que ele tornou a fazer. A matéria-prima é a mesma, que é o barro, mas não é o mesmo vaso. E no decorrer desta mensagem, o Senhor vai desenrolar esse mistério para que o nome dele seja glorificado em minha e tua vida. Vamos para o primeiro processo. O oleiro ele procura o melhor barro. Você sabia que existe mais de 200 tipos de barro para Deus fazer um vaso? É verdade. Mas somente 8 estão qualificados para ser um vaso de qualidade. E nisso vem a palavra do Senhor no meu coração, que está escrito lá em João, no capítulo 15, no versículo 16. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós,
e vós nomeei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça em vós, para que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. O Senhor nos escolheu primeiro, lá na cruz do Calvário, de braços abertos. O Senhor nos escolheu porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, Ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós que escolheu Ele, mas sim Ele nos escolheu. E quando Ele diz para que vades e deis fruto, porque não importa qual é o teu chamado, se é para pregar, se é para louvar, se é para evangelizar, o Senhor nos chamou para dar frutos, frutos do Espírito Santo de Deus. 3 atributos o homem perdeu com o pecado de Adão e Eva. O primeiro, da imagem de Deus, foram destituídos da glória de Deus. O segundo, aleluias, de inocente ele passou a ser condenado. O terceiro, de autoridade dominador, ele passou a ser dominado pelo pecado. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, assim como está em João no capítulo 4, no versículo 23 e 24, diz que Deus, Ele é Espírito, e Ele procura os adoradores que o adoram em Espírito e verdade. Sabemos que o homem carnal jamais vai aceitar as coisas do Espírito. O homem carnal jamais vai entender as coisas espirituais. Para que tu venha entender Deus, tu tem que estar em Espírito. Em Espírito e verdade de adoração. Em Espírito, porque Jesus vai dizer lá em João 3,3 que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara, o nascimento de novo nascimento. Esse novo nascimento, ele nasce de dentro para fora. No momento, através de um arrependimento genuíno, fiel, verdadeiro, ao qual tu aceita Jesus Cristo em tua vida, ao qual tu deixa a tua vida pecaminosa, o teu erro, para viver uma vida com obediência a Deus. O reconhecimento do teu erro, tu reconhecendo Deus como teu único e suficiente Salvador, o seu Filho unigênito que morreu na cruz por nós. Porque no momento que nós aceitamos Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida, e Deus derrama sobre mim, sobre você, o Espírito Santo da verdade. Adorador em verdade, porque ninguém engana Deus. Pode enganar eu, pode enganar o teu pastor, pode enganar o teu irmão, a tua irmã, mas aquele que os seus olhos como chama de fogo, tu jamais irá enganar, porque Deus, Ele é onisciente. Ele sabe o que tu já pensou, Ele sabe o que tu está pensando, e Ele sabe o que tu vai pensar no dia de amanhã. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, assim como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27 em diante, que Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque Deus, Ele não escolhe capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Ele capacita os seus. Eu quero dizer que Ele diz em sua palavra, já no versículo 26 de 1 Coríntios, no capítulo 1, que não foram muitos sábios chamados, mas sim aquele ao qual se entrega de espírito, corpo e alma para Deus. O segundo processo, o barro, ele vai passar pela peneira. Ele vai passar pela peneira. E neste momento vai ser sacudido. E eu quero falar de um homem de Deus, ao qual se encontra lá em Lucas. Vá comigo, procura na Bíblia. Lucas, capítulo 22. Aleluias. Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 34. Eu quero que você procure junto e vamos ler junto, eu e você, Lucas,
capítulo 22, versículo 31 ao 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Presta atenção. Pois quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Preste atenção nessa palavra. Satanás reclamou ao Senhor para peneirar Pedro. E neste momento Jesus vai estar dizendo: eu roguei por ti. E vai dizer: quando tu te converteres. Então Pedro não era convertido. Te lembra que eu falei para ti as 3 coisas, os 3 atributos que o homem perdeu? O domínio passou, de dominador passou a ser dominado, de inocente a condenado, da imagem de Deus foi destituído da glória de Deus. Nesse momento o Senhor queria mostrar para Pedro que Pedro ainda não tinha o domínio próprio. E Pedro vai negar Jesus 3 vezes, mas o Senhor vai dizer: eu roguei por ti, Pedro. E aonde que o Senhor rogou por Pedro? Mateus capítulo 16, do versículo Mateus capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Ao qual Jesus está sendo uma multidão, uns vão dizer que Jesus é o profeta, Jesus é o Messias, mas Jesus vai sentar com os seus discípulos e perguntar para eles: e vocês quem acham que eu sou? E Pedro vai dizer: tu é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai continuar dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. E o Senhor vai dizer: afirmo-te, Pedro, que sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor tinha rogado por Pedro. E neste momento Pedro ele vai negar: Senhor Deus, 3 vezes. É porque Jesus queria mostrar para Pedro: tu ainda não tem o domínio. Domínio só tem aquele ao qual tem o meu Espírito Santo. Mas só que lá em Atos, no capítulo 2, estão os discípulos e mais outras pessoas esperando a promessa do derramar do Espírito Santo de Deus. E eles estão ali, daqui a pouquinho vem um vento impetuoso e toma conta. Eles começam a falar línguas repartidas de fogo. Foram batizados com o Espírito Santo. Está passando um homem, vão dizer: olha lá, estão embriagados. Mas Pedro se levanta e diz: nós não estamos embriagados, não, porque é a hora 9. Mas é o que está escrito lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele tem o seu meio de trabalhar com os seus. Neste momento, Pedro ele vai fazer uma pregação dirigida pelo Espírito Santo e ganha 3.000 almas para o Senhor Jesus. Agora Pedro, ele tem o domínio porque foi derramado sobre ele o Espírito Santo da verdade. O terceiro processo coloca o barro num tanque com água. Quanto mais o barro estiver em contato com a água dentro do tanque, melhor fica a qualidade do barro. Mas quem é o tanque e quem é a água? O tanque é a casa de Deus, é a casa de oração. A água é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. Em João, no capítulo 6, no versículo 35, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que comer jamais terá fome. Eu sou a água da vida, aquele que beber jamais terá sede.
João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais nós estiver na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos sustenta, a palavra de Deus é ela que nos fortalece, é ela que nos dá graça, a palavra de Deus é ela que nos convence do pecado, a palavra de Deus é ela, através do seu Espírito Santo, a qual Deus derrama sobre nós, revela o oculto e o escondido para o meu e o teu coração. Meu amado, minha amada, não deixe de ir à casa de Deus, porque quanto mais tu estiver na casa de Deus ouvindo a palavra, mais nós iremos saber qual é a perfeita e boa vontade de Deus para a nossa vida. O quarto processo, o oleiro ele começa a pisar no barro. E tu sabia que quando o oleiro ele pisa no barro, tem pequenas partículas, ao qual furam os seus pés e sai sangue. E também o primeiro contato com o oleiro é pelos pés, através da humildade, através de oração. Por quê? Porque em Lucas 9:23 vai estar escrito: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus dizendo, aqui Jesus está pisando, o oleiro está pisando no meu eu, no meu orgulho, no meu ego, para que nós deixar de ser maleável, para nós deixar de ser rígido, para ser maleável, para ser sensível à voz do Espírito Santo. Em Mateus 6,33 está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje querem pregar uma teologia demoníaca da prosperidade, colocando Deus na parede. Se tu não me der uma casa, um carro, um bom salário, tu não é Deus. Ao qual querem apresentar um Deus ao qual que abençoa, que dá o melhor. Sim, Deus ele dá o melhor, mas você que é pai, você que é mãe, você sabe muito bem, meu amado, que nós somos pais, nossos filhos serão de ser filho. Nós temos o maior prazer de abençoar os nossos filhos, a presentear eles, se eles forem obedientes a nós. Como muitas vezes diz, ó filho, se tu passar de ano, o pai te dá uma bicicleta, o pai te dá uma bola, o pai te dá um brinquedo que tu quer. Ele vai lá e passa, tu tem o prazer de abençoar. Deus, ele é 1 milhão, 1 trilhão, não tem comparação, ele é melhor do que isso. Por isso que o Senhor vai dizer: buscai, filho, primeiro o meu querer, minha vontade, saber o que eu quero para a tua vida. Buscar primeiro o reino de Deus é tu te preocupar com a tua salvação, é tu te preocupar com a presença do Espírito Santo de Deus, ao qual habita em tua vida, para que tu não venha perder esta presença. Eu quero dizer para você, não desanime. No mundo tereis aflição, mas Jesus vai dizer: eu venci o mundo e vós vencereis também. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 15, está escrito que todo aquele que confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O quinto processo: coloca o barro sobre uma mesa, e ali vai trabalhar com as rodas para formar aquele barro em um vaso. Te lembra que eu falei ao qual em Jeremias 18, no versículo 4, que o oleiro ele fez um barro e se quebrou na mão do oleiro? Não é o oleiro que quebra, é o vaso que se quebra na mão do oleiro, e depois ele torna a fazer outro vaso. Tu sabe qual é o nome do primeiro vaso que se quebra na mão do oleiro? Se chama Adão. Agora vai começar o mistério. Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está a trindade divina dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine os peixes, as aves, os répteis, tudo que se rasteja, tudo.
Deus nos criou para ser dominador e não dominado pelo pecado. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o Senhor continua dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, porque santidade não é tu estar sem pecado, santidade é tu ter o domínio sobre o pecado através do Espírito Santo, ao qual é Ele que nos convence do pecado. O homem em si próprio não tem força de servir a Deus fielmente. Se ele não tiver o Espírito Santo de Deus habitado em seu coração, ele jamais será fiel a Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado. Quando o Senhor diz o vosso culto racional, é porque nós somos seres racionais. Deus nos fez com livre-arbítrio, com inteligência e consciência. Deus nos fez com livre-arbítrio. Tu pode fazer o que tu quiser, mas Deus te dá o limite até onde tu pode ir. Porque o Pai não quer que o seu filho se perca. Porque Ele tem um lugar bom preparado para ti. Ele não quer para que tu venha para um lugar de tormentos, porque existe dois lugares, ou o céu ou o inferno, dois senhores. Um tu tem que agradar, outro tu tem que aborrecer. Qual que tu está agradando, qual que tu está aborrecendo? Há dois caminhos: o caminho estreito, apertado, que te conduz à salvação, e o caminho espaçoso, largo, que te leva à destruição. Meu amado, servir a Deus não é de qualquer maneira. Servir a Deus é buscar cada dia mais o querer e a vontade de Deus. Por isso que o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Porque aquele que busca o querer de Deus na palavra, a palavra de Deus, a oração e a palavra nos santifica. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 5. A oração e a palavra nos santifica, porque também o Espírito Santo de Deus, Ele que nos convence de todo o pecado. Agora o sexto processo, depois de formado o barro, ele vai ser colocado em uma temperatura ambiente para que venha sair a água, a umidade de dentro dele, mas esta água não é perdida. Te lembra que eu falei que o Senhor Ele fez? Estava fazendo e se quebrou. O nome desse que se quebrou se chama Adão. E o sexto processo, ele vai colocar o vaso em temperatura ambiente. Nesse momento, tu vai ser observado por Deus. Deus, Ele cria Adão e coloca Adão em temperatura ambiente no jardim do Éden. No momento que Ele coloca Adão no jardim do Éden, Ele vai dizer: podereis comer de toda árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podereis comer. Preste atenção. Mas foi Eva? Mas tinham dois? Não, um casal não são dois perante Deus, são uma carne. São um perante Deus. Te lembra o mandamento que Deus deu para Adão? Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas poderei comer de toda a árvore, mas do conhecimento do bem e do mal não podereis comer. Mas no capítulo 3 de Gênesis, Satanás vai usar um animal mais sagaz da criação de Deus, a serpente. Ele entra nesta serpente, ao qual ele já está vendo Eva olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus disse: não podereis comer desta árvore, não podereis comer da árvore do bem e do mal, não era nem para Eva estar olhando. Sabe o que isso quer dizer? Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Para onde os teus olhos estão direcionados, homem e mulher de Deus? Para onde os teus olhos estão direcionados? Eu quero falar sobre as três artimanhas de Satanás.
Eva estava olhando. A fruta era desejável para o paladar e também para dar entendimento, porque a serpente disse: tu serás igual a Deus. Ali entrou um orgulho em Eva, porque quem quis ser igual a Deus e foi expulso do céu? Lúcifer. E neste momento ele usa essa mesma astúcia com Eva. Eva pega o fruto e come. Só que antes disso, de Eva pegar, a serpente vai apostasiar a palavra de Deus. E a serpente vai dizer assim: é verdade que Deus disse que não podereis comer de toda árvore. Mas Eva vai dizer assim: nós podemos comer de toda árvore, mas do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque se comer certamente morreremos. E a serpente vai dizer: vocês não morrerão, é porque se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Eva quis ser igual a Deus. Ninguém pode se igualar ao seu Criador. Nós somos criatura moldado pela mão do homem. Porque no momento que Eva está olhando, atiça o paladar, o apetite carnal, ao qual cega o entendimento. Eva come, os seus olhos se abrem e são expulsos da presença de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, cuide para onde estão os teus olhos. Cuide para onde estão os teus olhos, porque através dos olhos são as janelas da alma. Os olhos é a lâmpada do corpo. Mas eu quero falar de um homem ao qual Satanás, ele usou as três estratégias para querer enganar. Mas Jesus vai nos ensinar que somente consegue vencer o inimigo aquele que estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites, e vem Satanás com a sua astúcia e diz: se tu é mesmo Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Vamos usar o paladar de Jesus. E neste momento, Jesus, cheio do Espírito Santo, vai dizer, aleluias, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Depois ele vai usar os olhos de Jesus, leva Jesus do mais alto dos montes, vai dizer: tudo isso aqui eu te darei se tu prostrares e me adorares. Mas Jesus vai dizer: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Depois ele vai cegar o entendimento, tentar cegar o entendimento, só tentar, porque ele não consegue. Ele vai levar Jesus no mais alto dos pináculos e vai dizer: está escrito, atira-te daqui, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guarde todos os dias de teus caminhos. E Jesus vai dizer, cheio do Espírito Santo: não atentarás o Senhor teu Deus, afasta-se de mim, Satanás, atrás de mim. Jesus nos ensinou que somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus consegue vencer as astúcias de Satanás. Te lembra que eu te falei que o Senhor, Ele coloca o vaso em uma temperatura ambiente para que venha sair a água de dentro dele? Esta água não é perdida, porque a água que sai dentro de mim, de você, é a palavra de Deus. Porque Jesus vai dizer para aquela mulher no poço de Jacó que aquele que tomar desta água jamais terá sede, e fluirão dentro dele fontes de água viva. Tu tem que usar a palavra para ir contra o inimigo de nossa alma. A palavra de Deus, ela nos santifica. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus que nos dá graça. Tu tem que ter o versículo 54 de Isaías 17 em tua vida. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tua mesma condenarás, porque essas são as heranças do servo do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e de toda peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas tu estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste ao Altíssimo a tua habitação: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde todo dia de teus caminhos. Eles te sustentarão, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás os pés do filho do leão, a serpente, porque a mim se pegou com a mão, livrar-o-ei, porei a salvo, e alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, livrar-o-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade de vida, e mostrarei a minha salvação. Esta é a água, a palavra. Tu tem a palavra para combater o mal. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu vou teria dito: vou preparar o lugar. E quando eu falo que vou preparar o lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. O Senhor tem um lugar preparado para você, meu amado e minha amada. O Senhor tem um lugar preparado para ti, aonde Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Que presença que eu estou sentindo. O 7º processo: o vaso vai ser colocado dentro do forno. Quanto mais contato com o fogo, melhor fica a qualidade do vaso. O oleiro vai tirar o vaso, mas o vaso só vai ser vaso no momento que sair do forno, ao qual ele pegar um pedaço de ferro e tocar no vaso. Tem que sair um eco dentro desse vaso, porque se não sair esse eco, ele volta para a fornalha de novo. E que eco é esse? Abre a tua Bíblia em Isaías 30, capítulo 30, versículo 21, que está escrito: quantos forem para a direita ou para a esquerda, terá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. É a voz do Espírito Santo, que no momento que Deus falar do seu trono, o seu Espírito tem que ecoar a sua voz em nosso coração. Obedecer, porque Deus quer mais obediência do que sacrifício, porque o primeiro vaso que se quebra pela desobediência não se quebra pela desobediência de não ter obedecido o mandamento, o único mandamento: não comereis da árvore do conhecimento do mal. Vai lá e eles comem, e o que acontece? Eles são expulsos da presença de Deus. O vaso se quebra, e quem é o outro vaso que se torna fazer? Se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Abre a tua Bíblia em Filipenses. Filipenses. Lá em Essébia. Filipenses. Aleluias. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo 2 e versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, se tornando-se em semelhança de homens, reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Te lembra que eu falei que o oleiro ele sangra os pés, mas também quando ele está moldando o barro, ele também sangra as mãos. Jesus Cristo morreu de braços abertos, com os seus pés sangrando, suas mãos sangrando, ao qual ele está até os dias de hoje moldando vasos, e ele continuará moldando vasos até a consumação do século. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual vós está selado para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses: não apagueis o Espírito.
Se está escrito, não apagueis o Espírito que pode ser apagado, porque onde estão os teus olhos? A que direção estão os teus olhos? Teus olhos estão fitados aonde neste mundo, ao qual já está em trevas, que é do maligno? Ou teus olhos estão fitados no trono de Deus, ao qual nenhum olho já viu, mente pensou, ou subiu no coração do ser humano o que Deus tem preparado para o seu escolhido? Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11. Como tu guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh Deus de poder, porque aquele que é fiel, a igreja Filadélfia que é fiel, ela não ficará, ela subirá. Mas Jesus vai dizer, a primeira pregação de Jesus está em Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas a última carta que ele vai escrever à igreja de Laodiceia, ele vai dizer, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu terei em sua casa, eu serei com ele e ele comigo. O pai, ele quer o melhor para o seu filho e não quer que o seu filho se perca. Te lembra que eu falei que aquele que não nascer de novo, não entrar no reino de Deus, é porque nós já nascemos mortos espiritualmente. Há 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e o dano da segunda morte. A morte espiritual nós vamos passar, a morte física nós vamos passar, mas o dano da segunda morte, ela é opcional. Eu quero falar primeiro da morte espiritual. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, a natureza de Adão e Eva, mas no momento que nós aceitamos Jesus em nossa vida, ele derrama seu Espírito Santo. Aí nós temos o livre-arbítrio de qual nós vamos alimentar essa natureza pecaminosa ou a natureza de Cristo em nossa vida. O nascer de novo é um arrependimento genuíno, verdadeiro, metanoia, mudança de mente e renovação de mente, para que tu experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. A morte física, a Bíblia diz que o homem veio do pó e ao pó tornará. Ao pó tornará. Nós não vamos passar. Eu quero dizer para você que aquele que morre com Cristo hoje, o que acontece com aquele que morre com Cristo hoje? Você lembra que eu falei em Efésios 4:30? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual vós está selado, ou está selado. Selado. Porque aquele que morre com Cristo, a morte, ela pode tocar somente no corpo. Você sabia que a morte, ela é um demônio? Porque se ela não fosse um demônio, não está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, que tanto a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo. A morte, ela vai poder tocar só no teu corpo físico, mas na tua alma ela não pode tocar, porque ela vai ter que fazer uma leitura, um check-up. Ela vai ter que interpretar o selo na tua vida, e que ela vai interpretar bem assim: propriedade de Jesus Cristo. A morte pode tocar somente no teu corpo físico, aquele que morre com Cristo. Mas aquele que morre sem Cristo, a morte toca tanto no corpo físico como na alma. Que base bíblica está isso? A parábola do rico e do Lázaro, que no momento que Lázaro morre, quem que leva ele para o seio de Abraão? Os anjos. Mas diz que o rico já está em tormentos, então a morte tocou tanto no corpo como na alma. Mas só que a terceira opção é o dano da segunda morte, que além daquele que estiver em um lugar de tormentos, já cairá no lago de fogo, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que todo aquele que o seu nome não estiver escrito no livro da vida, ele será jogado no lago de fogo. Tu já sairá do lugar de tormentos e irá para um lugar pior ainda. Mas não é Deus que vai te colocar lá, é a tua desobediência. Tua desobediência, que até agora tu não quis nada com Deus. Tu não quis servir Deus como Deus quer que tu seja, não conforme teu eu quer servir a Deus.
Porque eu quero dizer para você que aqui, meu amado, está uma carta de amor escrita para mim e para você. Aqui a gente sabe qual é a perfeita vontade, a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero terminar esta mensagem para que o nome do Senhor seja glorificado com esses 2 versículos. Guarda esses 2 versículos. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual vós está selado. Não apagueis o Espírito. Se tu entristecer o Espírito Santo, ele sai, porque ele é sensível. Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Cuida para que a chama nunca venha se apagar no altar do teu coração, porque quando a Bíblia fala, o coração do homem não é esse coração que bombeia o sangue, a oxigenação para o cérebro, mas sim a vontade, a emoção, a vontade, a emoção, a mente e a consciência do ser humano está no coração do ser humano. Esse é o coração do ser humano. Essas 4: mente, emoção, vontade e consciência. As tuas emoções estão sendo dirigidas pela vontade de Deus. A tua vontade tem sido dominada pela vontade de Deus. A tua mente, que é o maior campo de batalha, tem sido dominado pela vontade de Deus. A tua consciência tem sido dominada pela vontade de Deus. Reflita. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Que você possa enviar esta mensagem para muitas outras pessoas, para que o nome do Senhor cresça e o meu diminua. É o que eu peço para você e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.